Ouvi hoje pela manhã na Rádio CBN duas entrevistas que tratavam indiretamente de um assunto muito importante para o Brasil na atualidade. Um tema de discussão aqui no Senado. O primeiro foi uma entrevista com um economista da Escola Superior de Agricultura, da USP, Lucílio Rogério Alves, que também é pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O entrevistado explicou por que o mundo atravessa hoje um momento de alta dos preços dos alimentos. Segundo o economista, essa tendência vem especialmente pelo fato da Índia vir passando nos últimos anos um franco processo de milagre econômico. O país está gerando condições de melhoria de qualidade de vida para os seus mais de 1 bilhão e 300 mil habitantes. Com isso, as pessoas estão passando a se alimentar melhor e isso vem aumentando drasticamente a demanda de alimentos em todo o mundo. O mesmo vem acontecendo com a Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes. O país integrante dos BRICS vem também ganhando cada vez mais vigor econômico. Num mundo de cerca de 7 bilhões de habitantes, é uma demanda influenciada por cerca de 30% de toda a população do planeta. O programa documentarista de economia Mauro Haufeld, minutos depois dessa entrevista, destacou o mesmo processo. Ao responder uma pergunta de um ouvinte sobre investimentos de compras de imóveis no norte do Brasil, ele apresentou dados sobre a valorização de terras agriculturáveis em todo o mundo, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou na África. A causa, segundo ele, também é o milagre econômico chinês. Isso, senhoras e senhores senadores, é um fato impossível de se desconsiderar. O enriquecimento de um povo sempre causa a melhoria da qualidade de vida das pessoas e isso sempre é registrado com o aumento do consumo de alimentos. 2 milhões de bocas no mundo se alimentando mais e melhor hoje do que há poucos anos atrás é um fato econômico de muita relevância. Por esse motivo, brasileiros e companheiros nossos que nos assistem, que nos acompanham pela TV Senado, o preço dos alimentos sobe no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a produção é excedente, graças a Deus. Com isso, nós podemos exportar e gerar riquezas para o nosso país. Isso faz com que a demanda interna aumente mais ainda e possamos ver nossos filhos e netos crescerem mais saudáveis que as gerações anteriores, com mais e melhores alimentos. Todo esse contexto está ligado diretamente ao texto do Código Florestal que estamos avaliando aqui no Senado Federal. Somente com um conjunto equilibrado de leis para o setor ambiental é que poderemos contar com uma agricultura capaz de produzir mais, de forma sustentada e com preços acessíveis para toda a população brasileira. Pesquisa recente da Datafolha aponta que 85% da população brasileira quer um Código Florestal que preserve o meio ambiente, mesmo que para isso prejudique a agricultura. Ao meu ver, a pergunta foi direcionada desnecessariamente. O Código que temos para aprovar no Senado preserva o meio ambiente sem prejudicar a agricultura, porque ele já é um código equilibrado entre o meio ambiente e a produção agrícola brasileira. A pergunta da pesquisa deveria ter sido feita da seguinte forma: você quer um Código Florestal que preserve a natureza e garanta a agricultura? Eu acredito que 100% das pessoas diriam que sim, que todos nós queremos um Código Florestal que garanta a produtividade para nós brasileiros e também para que nós possamos exportar alimentos para o resto do mundo, sem que isso prejudique o meio ambiente. Esse é o grande desafio que temos hoje aqui no Senado em discussão para que nós possamos votar esse Código Florestal dessa forma, dentro daquilo que quer a população brasileira. O texto atual, apesar do que muitos dizem por aí, não vai aumentar o desmatamento. O que ele propõe é que as áreas já desmatadas até 96 e estão sendo produtivas possam continuar produzindo.
O texto não propõe que possa haver mais desmatamento, e isso muita gente não está entendendo. O texto do novo Código Florestal não permite novos desmatamentos. Não tem nenhum parágrafo, nenhum texto, nenhum pedaço do texto que incentive ou que permita o desmatamento no Brasil. O texto também não propõe anistia para quem desmatou ilegalmente. Este é outro dado que está sendo mal interpretado por algumas pessoas. O novo Código Florestal não traz nenhuma anistia para quem fez desmatamento ilegal no nosso país. Na verdade, ele estabelece segurança jurídica, exige compensações ambientais de quem desmatou, corrija a situação que vivemos hoje, mas sem cometer nenhuma injustiça. O que precisamos é isso, meus amigos, de um Código Florestal equilibrado, que permita a agricultura e a produção de alimentos, assim como a preservação do meio ambiente. Como disse o articulista Reinaldo Azevedo em seu blog no site da Veja, esse código permite a preservação de 70% das terras brasileiras. Isso, senhoras e senhores senadores, é equilíbrio, é justiça. Não podemos cercear a agricultura desnecessariamente e exigir que os produtores rurais sejam obrigados a investir tecnologia a ponto de inviabilizar a sua produção. O povo quer alimentos acessíveis, os produtores querem condição de trabalho. Isso somente é possível com equilíbrio, com terras agriculturáveis e um meio ambiente bem cuidado, com matas ciliares preservadas, APPs e nascentes protegidas para conservar a nossa biodiversidade. É isso, precisamos continuar produzindo, conservando, para preservar a nossa economia das armadilhas do mercado internacional. Fizemos ontem audiências públicas, uma audiência pública em conjunto com a CCJ, com a Comissão do Meio Ambiente, com a Comissão de Ciência e Tecnologia e com a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, com os convidados Dr. Paulo Afonso Leme Machado, professor e doutor honoris causa em Direito Ambiental da USP, pós-graduado na Universidade de Limoges, na França. Dr. Antônio Herman de Vasconcelos Benjamin, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Doutora Cristina Godoy de Araújo Freitas, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. E Dr. Nelson Jubim, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro da Justiça. E também Dr. Mário José Guise, subprocurador-geral da República, onde debatemos com os demais senadores e estamos tratando esse assunto com a maior responsabilidade, com todo o equilíbrio e tirando o cabo de força que existe, ou que existiu no passado entre ambientalistas e agricultores. Nós entendemos que ambos querem a mesma coisa. Nós queremos uma produção de alimentos suficiente para alimentar os brasileiros, para que nós possamos alimentar também pessoas fora do nosso país, para que continuemos a ter um saldo positivo da balança comercial brasileira, mas sem permitir que o meio ambiente não tenha o cuidado que merece, que precisa. É assim que nós queremos o nosso país, um país produzindo e conservando. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso trabalho. Eu quero aqui cumprimentar os nossos relatores, tanto o senador Jorge Viana como o senador Luiz Henrique estão tendo uma presteza muito grande, uma atenção muito grande para que nós possamos realmente, senhor presidente, chegar a esse consenso que quer não agricultores nem ambientalistas, mas sim o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.